dona Joana. Estou repetindo porque hoje me chamaram de idoso. E eu voltei assim, muito cabisbaixo para casa. Um dia desse foi de coroa. Não, começou com senhor, já estranhei. Senhor, eu, senhor. Aí um dia desse no futebol, coroa. E hoje acabou tudo idoso. Estou quase me rendendo, é tempo de se aposentar. Gente, boa noite, Deus abençoe a todos. Queria convidar você para ler, para abrir o livro de Efésios, aliás, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Versos 22 e 23. Efésios 1, 22 e 23. Sentei ali de lado do Jeff, eu vou entregar a ele, né? Ele perguntou quantos pontos era o sermão hoje. Falei que era 10. O cara já ia embora, rapaz. Tá bom, vou diminuir, metade para ti. Seja bem-vindo, Jeff. Deus abençoe você, Samanta, Alexandre Neto. Efésios 1, versos 22 e 23. A minha meta era pregar em 25 minutos. Segundo o Dr. Russell Shedd, em 25 minutos você diz tudo o que tem que dizer. Depois disso é só preenchimento, né? Aí eu estou tentando, não é muito fácil, não. Efésios 1, 22 e 23. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Quero repetir. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Pai, nós agradecemos a Ti, louvamos ao Teu nome por mais uma vez estar, Senhor Deus, neste lugar que chamamos de Tua casa, Pai, e junto, irmãos e irmãs unidos, ó Pai, adorando ao Teu nome, Senhor Deus, e jogando a vida para a compreensão. Compreender, Senhor Deus, Teus mistérios, Tua palavra, compreender, Senhor Deus, a missão que Tu outorgou, compreender, Senhor Deus, a nossa razão de ser neste mundo. Pai amado e querido, nos ajude, porque sabemos que esse tipo de saber, esse tipo de conhecimento, Senhor Deus, ele carece da Tua intervenção. Por isso nós oramos que o Teu Espírito, Senhor Deus, ilumine o nosso entendimento, a ponto de compreender as verdades que estão escritas neste livro, Pai, e que, Senhor Deus, elas possam assim nortear a nossa vida, a nossa caminhada, os nossos horizontes, o nosso propósito. Abençoa assim o Teu povo, ó Pai, que os nossos corações estejam abertos, Senhor, ao Teu falar, e eu sei que o Teu falar está para muito além das minhas palavras, porque a Tua fala, Senhor Deus, ela chega ao coração, ela deixa marcas indeléveis, ó Pai, ela mexe com a estrutura da gente, ela nos restaura, ela nos reencanta, ela nos dirige, Senhor Deus, em direção à Tua suprema vontade. Por isso que Tu fale ao meu coração, ao coração do Teu povo, e que nesta noite todos nós sejamos ouvidos para Te ouvir, em nome de Jesus. Amém. Sim, vou ser breve. Se eu não me engano, foi em 2022. Deixa eu lembrar aqui. Sim, 2022. O censo apontava para a igreja um percentual de evangélicos em torno de 26 ponto alguma coisa, se não me engano, 26,9%, né, de evangélicos brasileiros, Isso indicava um crescimento de 30%, considerando o ano de 1990. Apontou, portanto, para um fenômeno extraordinário na vida brasileira, que foi o crescimento das igrejas evangélicas no nosso solo, no nosso território. Isso certamente causou um boom, né? De repente, a igreja passou a ser tema das academias, a igreja passou a ser tema, né, de pensadores,
A igreja não era mais agora um corpo que estava na periferia, né, das discussões, né, nem da vida do nosso país. Isso também alertou certos interesses sobre a vida da igreja. Daí, interesses de ordem do mercado se estabeleceram sobre a vida da igreja. Surgiu a moda crente, surgiu as demandas, né, da vida evangélica, e isso foi muito bem captado pelos grupos de interesses que tinham esse interesse. Lógico, isso também veio ao mundo da política, e as últimas 3 décadas também fez todo o mundo político ficar com os olhos abertos para este setor. Daí, quer queiramos ou não, a igreja ela sai de um lugar de escuridão, de um lugar de periferia, e vai convergindo para o centro. Isso tudo pareceu-nos muito bom, é bem verdade. Porém, trouxe também uma série de desafios. E parece-me que nós, na época, não ficamos tão atentos a isso, e deixamos a coisa acontecer. Não que a gente tivesse algum domínio ou poder sobre isso, mas, como tudo na vida que tem fundamento, precisa de reflexão, né, nós não atentamos a essas reflexões com mais profundidade. E quando eu falo nós, eu falo a própria igreja. Eu não estou falando dos olhares de fora, mas da própria igreja. Daí, então, uma pergunta se faz necessária hoje, e é em cima disso que eu queria basear a minha rápida, breve reflexão desta noite. O que significa ser igreja? O que significa ser igreja? Lógico que, para responder isso, a gente precisa de alguns parâmetros. Eu estou tendo aqui o parâmetro da Escritura Sagrada, tá certo? O parâmetro bíblico, para a gente refletir. Mas não só isso. Estou pensando também na vida de hoje, na vida contemporânea, né? No modo de ser igreja que a gente pode visualizar, que a gente contempla. Eu estou pensando nas mudanças. Então, estou aqui à beira da minha idade sexy, né? Sexagenária, tá bom? E aí, já posso olhar para trás e ver como essas coisas... A idade sexy não é nada sexy, viu, gente? A duras penas estou descobrindo isso. Daí, já posso olhar um pouco para trás e perceber, né, vários caminhos percorridos e como a gente pode juntar isso às nossas reflexões, né? Queria, sim, com brevidade, pensando nesse tema, o que significa ser igreja, considerar algumas breves coisas. É possível que a gente estenda essa reflexão para outros momentos, para outros domingos, mas hoje o que nos interessa e a gente espera colaborar, contribuir para a vida da igreja é pensar inicialmente, tá bom? Estou pensando bem abertamente. Falei que o parâmetro é a Escritura Sagrada, mas nesse momento eu estou pensando de maneira macro e recorrendo a poucos textos bíblicos, né? A poucos textos bíblicos. Na verdade, estou considerando mais intensamente esse que a gente leu, Efésios 1, 22 e 23. Quando nós pensamos em igreja, nós certamente temos que pensar para além de todas as placas denominacionais que a gente vê hoje, muito embora elas sejam significativas, elas sejam sinalizadoras. No entanto, isso não é suficiente para compreender o que é ser igreja. Na escola dominical de 2 domingos atrás, o Rian trouxe-nos o estudo, e ele tocou um pouquinho nesse tema, né, que me despertou interesse, inspirou-me, né, a pensar mais acerca do tema. E ele falou uma coisa que eu repito aqui, certamente de uma outra maneira, é que, de fato, a gente não consegue conceber o que é ser igreja, ou o que significa ser igreja, sem pensar naquele que é a razão dela existir. Daí, quando a gente pensar a igreja, antes de mais nada, de qualquer outra coisa, de qualquer outra informação que nós já colocamos na nossa cabecinha, no nosso cérebro, a gente tem que fazer o olhar convergir para uma pessoa, e essa pessoa é o Cristo das Escrituras.
é o Senhor Jesus Cristo das Escrituras. De maneira que quando a gente quer, sinceramente e com profundidade, pensar o que significa ser igreja, eu tenho de sair de fora dos conceitos que normalmente a gente recorre quando está querendo entender alguma coisa, e nesse caso aqui, pensar em uma pessoa, voltar os olhos para uma pessoa, o Cristo. E certamente esta é a característica ou a essência daquilo que é igreja. Igreja, portanto, é sim a comunidade de fé, mas é a comunidade de fé que tem a centralidade do Cristo. Concordam? Então, é comunidade de fé que tem a centralidade do Cristo. Vive uma experiência de fé que tem como grande parâmetro o Cristo. É a referência, né? É a razão de estarmos reunidos. Daí, portanto, pensar o que significa a igreja, temos que considerar a centralidade do Cristo. E por quê? Lógico, primeira das coisas, é porque ela é fruto da sua obra. O que nós somos, tudo o que nós somos, e tudo o que nós fazemos, e tudo o que nós refletimos, ela tem sentido porque nasceu a partir do Cristo. Ele é a gênese, propaganda para o Raimundo, ele é a gênese de toda essa história, todo esse movimento. Ele é o início, ele é o começo, né, daquilo que nós vivemos, dessa comunidade de fé, que nós chamamos de igreja. A centralidade do Cristo se dá por conta disso. Nós, a igreja, é fruto da sua obra judaica, né? Mas quando a gente fala de cristianismo, quando a gente fala de igreja cristã, já é até uma redundância, né? Igreja cristã, cristianismo, né? Não tem como pensarmos em igreja, senão a partir da figura do Cristo, porque a igreja é fruto da obra do Cristo. Ele a concebeu, ele a fundamentou, não à toa é a sua pedra angular, né? Ele a abençoou e derramou da sua graça e do seu Espírito e dos seus dons na vida do povo, e este povo se fez igreja. Daí não há outro caminho mais seguro para se pensar acerca do que seja igreja, senão tendo a centralidade do Cristo, entendendo que ela, a igreja, é fruto da sua obra. Segunda coisa que nos faz entender isso, né? E essa é muito importante, é isso que está aqui em Efésios, é que ela, no caso a igreja, é a expressão do seu ser. A igreja é a expressão do seu ser. E daí, considerando todos os deslizes, considerando todos os equívocos que ela tem cometido ao longo da história, considerando os momentos altos e baixos, né, a gente diria que, pelo menos, na teoria, é isso que ela deveria ser. É isso que ela deveria ser. A igreja é a expressão do seu ser. Ou senão, como é que você entende esse versículo que a gente acabou de ler? E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Dos pés de quem? Do Cristo, né? Do Cristo. E sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. E o que é a igreja? Ele responde no verso 23. A igreja é o seu corpo. Aí percebam na frase seguinte: a plenitude daquele que enche tudo em todos. A plenitude do Cristo. Ele é a cabeça, nós o seu corpo. Somos a plenitude do Cristo. Daí, então, parece-me que este momento de compreensão do que significa ser a igreja é aquele que mais deve mexer com a nossa vida, mais deve mexer com a nossa compreensão, com a nossa mentalidade, porque agora, todos esses conceitos que normalmente a gente tem sobre a igreja, eles ficam secundarizados, porque agora a gente tem diante de nós uma afirmação poderosíssima que está dizendo que este ser, né, a igreja, ela é a expressão do ser de Cristo.
carrega toda a plenitude do Cristo. Mas então, se carrega toda a plenitude do Cristo, porque por vezes a gente se decepciona com ela, porque a gente faz avaliações, porque a gente define sobre bom, certo, mais ou menos, porque que a gente se escandaliza, porque que a gente, às vezes, duvida, critica e faz tantas coisas, porque aquilo que deveria ser a plenitude do Cristo em vida, porque ainda ela causa suspeição na nossa vida e por muitas pessoas, por uma questão muito simples, e é isso a gente deve compreender bem, para que nem a rejeite, né, e nem deixe de ser crítico quando precisar ser. Ela é a expressão sim do seu ser, essa é a proposta divina, essa é a proposta do Senhor. Todos nós carregamos, né, o DNA do Senhor Jesus Cristo, não à toa ela foi chamada de cristã. Nós, o seu povo, o povo as pessoas que a compõem, foram chamados de cristãos, não é isso? E toda a caminhada da igreja é chamada, portanto, de cristianismo, cristandade, que é uma compreensão mais ampla hoje. Daí, ela é a expressão do seu ser. Quando a gente quer pensar agora, pensando em nós, a nossa comunidadezinha aqui, nós irmãos uns dos outros, nós aqui que nos amamos, que gostamos de estar juntos, que queremos fazer a obra de Deus, que amamos estar envolvido com as coisas de Deus, aquilo que a gente às vezes fica aí lutando para que a gente seja uma igreja agradável, que a gente possa viver segundo a vontade de Deus. Então o que interessa a gente é que a gente precisa deixar que essa compreensão ela esteja de fato invadindo, dando rumos, definindo ou redefinindo, né, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de viver. Portanto, não somos mais pessoas com as suas ânsias de espiritualidade que se reúnem no mesmo lugar para satisfazê-las. Isso é muito pouco, né? Isso não deve ser concebível. Acima de tudo, a compreensão tem que ser que nós somos expressão do ser de Cristo. Daí, acho que a ideia seria a gente se entreolhar e dizer assim, a cara de Cristo. Acho que a coisa seria mais ou menos essa. Eu olhar aqui para o Júnior e dizer, olha, o Júnior é a cara de Cristo. Olhar para a Nara e dizer, olha, a cara de Cristo, a Nara. Olhar um para o outro e dizer, é a cara de Cristo. Teríamos que expressar essa realidade. Eu já contei para vocês, eu gosto sempre de repetir, né? Da história do missionário David Livingstone. É Livingstone? Não, é David. Missionário na África, que fez várias campanhas na África para evangelizar, né, as tribos esquecidas, perdidas, as tribos lá da África. E ele fez isso, dedicou a vida a isso. Ele foi sem recursos da agência missionária, procurou recursos próprios e fez isso várias vezes. E, lógico, de uma dessas vezes ele faleceu. Aí a missão empreendeu uma busca para encontrar o David, né? E fizeram essa busca, passavam pelas aldeias, evangelizavam e procuravam informações sobre o David. Mas teve um fato, segundo narram, né, um fato que ficou marcante para esta agência missionária que estava buscando, né, informações sobre o David. Um certo dia, o pregador, né, muito eloquente, certamente muito mais do que eu, estava pregando sobre o caráter de Cristo. E ele falava sobre aspectos do caráter de Cristo, e encerrava com uma pergunta retórica, né? Vocês conhecem este? Vocês conhecem este? E numa dessas tribos, ele fazendo essa pregação, quando ele fazia a pergunta retórica, vocês sabem quem é este, ou vocês conhecem? Todo mundo levantava a mão e dizia, nós sabemos. Aí ele achou estranho, né? Já foram evangelizados, já conhecem,
converteram-se ao cristianismo, mas, ao final de cada ponto, ele repetia a pergunta, e toda a tribo levantava a mão e dizia, nós conhecemos. Ele ficou intrigado. Quando terminou, resolveu fazer uma averiguação mais de perto, perguntar, interrogar as pessoas. Não, ainda, quando terminou, não, ainda na pregação. Aí ele perguntou, já sei, vou perguntar quem é. Quem é ele? O que a tribo respondeu? É o David. É o David. Ela não tinha dúvida. Quem é ele? É o David. É o David. Essa deve ser, né, a ânsia da nossa espiritualidade. Viver a vida, né, carregando as marcas do Cristo. Viver a vida carregando o caráter do Cristo, fazer a nossa vida ser regida por aquilo que Ele considerava precioso, por as coisas pelas quais Ele deu a sua vida, entregou-se na morte, né, para nos dar salvação, sim, claro, óbvio, mas também para deixar no mundo testemunhas que fossem capazes de expressar, como ele expressou, o amor profundo de Deus, a verdade de Deus, trazendo Deus das alturas, né, para perto da humanidade, e as pessoas pudessem, e assim a faziam, como se pudessem, de alguma maneira, ao tocar Jesus, estar tocando Deus. E eu penso que a gente não pode ter um parâmetro menor do que esse, porque ser igreja significa ser a expressão do seu ser, amém? Mas isso pode ser demais para você. Pode ser demais para mim, pode ser demais para nós. Lógico, não estou falando aqui de impecabilidade ou de perfeição plena e completa, porque a gente sabe que isso não acontece. Mas temos que considerar uma coisa, né, entre o ideal e o real. O ideal, né, é o Cristo. O Cristo da cruz, o Cristo ressuscitado, o Cristo das Escrituras. O real sou eu e você, marcado pelo pecado, ou com a tendência do pecado, né, ou com a inclinação para o pecado. Sabe o que significa isso, ser inclinado para o pecado? Essa tendência. Então, nesse processo de conversão, a gente junta essas duas realidades, a realidade do Cristo, que o Espírito depois derramou desse Espírito em nós, daquele que, como Paulo dizia, a gente também pode dizer, importa que ele esteja aqui crescendo dentro de mim, que ele seja completo em mim, para que faça transbordar a vida do Cristo, que ele habite profundamente em nós. Isso não descaracteriza ou não vai mudar por completo o fato de que eu seja um pecador. Vou lidar com isso todos os dias, com essa realidade de ser pecador. Mas, qual é o problema? O problema é quando a gente acaba se alimentando mais dessa percepção, eu sou um pecador mesmo e está tudo bem, vou cometer pecado, e acaba esquecendo daquilo que é a nossa referência, daquilo que de fato é a nossa inspiração, daquilo que deveria ser assim, o fio condutor da nossa vida e da nossa existência. É bem verdade que somos pecadores sim, mas sabemos que o Senhor concedeu a cada um de nós a graça do perdão, e junto com a graça do perdão, nos concedeu também, né, razões, nos concedeu fortalezas, forças, nos concedeu coisas que nos fazem vencê-las, superá-las, que nos fortalecem para viver a vida conforme o Cristo se colocou como aquele que é o parâmetro da nossa vida, que é o ideal. Ideal é dessas coisas que nos fazem caminhar sempre naquela direção. Viver em nós a vida do Cristo tem que ser o nosso ideal de vida. O problema não é que a gente seja perfeito, mas é não perder esse ideal de vida. Porque quando a gente tira essa compreensão do Cristo, a gente acaba jogando a compreensão de ser igreja para outras coisas. O parâmetro se perde.
A referência se perde, o horizonte muda, e daí a pouco a gente vai vivendo um tipo de experiência carregada com as formas religiosas que a gente sempre carrega, no entanto, esvaziado da essência daquilo que deveríamos ser, que é a vida do Cristo. E essa compreensão, eu e você não podemos perder jamais. Amém? Tem coragem de dizer isso? Olha aí para o teu irmão que está ao teu lado. Diz assim para ele agora, individualmente. Enquanto igreja, você é a expressão do ser de Cristo. Lembrei de uma historinha, que um amigo meu, ele era músico, né, e estava ensaiando com o grupo de louvor, na época não era Ministério de Louvor, não era grupo de louvor, né, no grupo de louvor, estavam cantando um hino bem antigo, só quem é bem antigo vai lembrar, ninguém vai lembrar aqui, era aquele assim, Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Aí ela estava cantando e o irmãozinho dela passando e correndo no meio, né? Ela perdeu a paciência, deu um peteleco no irmãozinho, deu um grito, né? Aí os amigos, jovem não perde a oportunidade, né? Esse que Cristo brabo é esse que vive em ti, né? Esse Cristo... Pois é, vai que, tomara que não seja esse Cristo, né? Mas o Cristo das Escrituras, né? O Cristo da cruz, né? O Cristo manso, o Cristo amigo dos homens, salvador dos homens, amigo das crianças, o Cristo perdoador, o Cristo capaz de fazer brotar vida onde não tem, dar esperança aos desesperançados, de comunicar graça àqueles que não tinham mais razão nenhuma para viver, o Cristo que dá sentido, significado para a vida, o Cristo que caminha pelas ruas, quaisquer que sejam, e vai deixando rastros de esperança. A gente precisa ser esse tipo de gente. Expressão do ser de Cristo, né? Portanto, o que significa ser igreja é ter a centralidade do Cristo, a sua natureza, porque a igreja é fruto da obra do Cristo, é expressão do ser do Cristo e é agente da sua missão. É agente da sua missão. E essa coisa sempre foi muito importante para Jesus Cristo. O Senhor estava pensando em comida, ele dizia, eu tenho uma comida para fazer. Qual era a comida? Fazer a vontade do meu Pai, que Ele me enviou para isso. Não é isso? Então, ele estava sempre em foco. Quando perguntava alguma coisa, ele sempre se reparava, eu estou aqui para isso, eu vim para isso, é fazer a vontade do Pai que me interessa. Citava Isaías, está escrito acerca de mim, vim para fazer a vontade do Pai. Portanto, a gente tem que ter em mente essa compreensão de ser agente da sua missão, porquanto ele, com os seus discípulos, apóstolos, ele ensina sobre isso, deixa isso bem claro, e já nas proximidades da sua morte, do seu sacrifício, ele os lembra a seguinte coisa: assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Eu envio a vós. É agente da missão do Cristo. É agente da missão do Cristo, né? Portanto, neste mundo, a gente tem um propósito muito claro, uma missão muito clara, que é continuar a obra do Cristo, que é continuar a obra do Senhor Jesus Cristo, é manter em foco as mesmas coisas que ele tinha em mente, coisas pelas quais ele vivia. Daí, quando a gente pensa em igreja, não há nenhuma dúvida que a gente tem que pensar numa pessoa que é o Cristo, que é o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque a igreja é fruto da sua obra, é expressão do seu ser, é agente da sua missão. Quer mais responsabilidades? Acho que já está bom, né? Por hoje. É muita coisa para pensar, para digerir, muita responsabilidade para carregar, muitas razões para dobrar os joelhos, fazer confissões, fazermos confissões, pedir graça e misericórdia ao Senhor. Senhor, nos ajuda, porque eu sei, pelo menos eu sei,
mas eu devo ser mais pecador do que os irmãos, né? Quanto sou devedor nesse quesito? Quanto sou devedor nesse quesito? Talvez a razão disso seja que a gente está distante dele há muito tempo, né, gente? Aproximadamente mais de 2000 anos, né? Mais de 2000 anos, longe do Cristo. Isso possa ser natural. Quando você faz uma cópia de uma coisa original, ela não sai bem bonitinha, né? Mas depois você faz uma cópia da cópia, já perde um pouquinho de nitidez, de originalidade, e faz depois a cópia da cópia, a cópia da cópia, a cópia da cópia. A gente está há 2000 anos fazendo cópia de Cristo. Nós vamos reproduzindo o Cristo de 2000 anos atrás. E não se engane, isso não é mentira, é verdade. Vá para a história e você vai perceber. Muito do que nós somos é cópia da cópia da cópia da cópia. Por vezes temos que admitir que o Cristo das Escrituras ficou lá atrás. E por vezes a gente tem que admitir que olha para aquilo que deveria ser a cara do Cristo, a gente não vê a cara do Cristo. A gente vê uma caricatura. Sabe? Uma imagem desfigurada. Possa ser essa a questão. Mas aí há uma outra coisa que também tem a ver com a nossa reflexão sobre o que significa ser igreja. É porque a gente precisa, portanto, buscar um lugar de segurança onde possa nos apontar e falar e expressar acerca desse Cristo. Aí vem para uma segunda característica daquilo que a gente pode considerar, tentando compreender o que significa ser igreja. É que ela carrega também a centralidade de um documento, que é a Escritura. Daí, tudo que nós pensamos sobre igreja, e tudo que todas as igrejas pensam sobre si mesmo, é engraçado isso, né? Ela acaba justificando pela Escritura. Então, quer queiramos ou não, ela sempre será a fonte onde nós vamos buscar compreensões. Daí, parece-me que essa é uma das questões que a gente tem sempre que considerar. E eu não vou tocar aqui sobre as maneiras de se chegar à Escritura, sobre as percepções ou as leituras que a gente faz acerca da Bíblia ou do texto bíblico. Eu estou pensando, por enquanto, de maneira geral. Só o fato de considerar que quando a gente pensa sobre a igreja, eu tenho todos aqui, todas as nossas pregações que nós fazemos, todos os pregadores do mundo, todos os pesquisadores, teólogos, pensadores, quando querem pensar alguma coisa do Cristo, eles têm que procurar algum referencial, e normalmente onde se busca na Escritura Sagrada, e isso passa a ser uma segunda marca deste corpo chamado igreja. Ela tem uma relação, ela mantém uma relação com este livro, a Bíblia Sagrada. Ela tem. Então, é difícil pensar a igreja sem considerar a relação que ela tem com a Escritura Sagrada. Com a Escritura Sagrada. Por quê? Porque ela sempre será necessária. E ela vai nos apontar, vai ser luz que vai nos iluminar. É verdade que as percepções vão ser diferentes? Vão, claro, lógico. Mas ela continua ali. E uma igreja que afirma a sua natureza de ser igreja, ela tem que considerar que uma das marcas dela é, sem dúvida alguma, o seu relacionamento com a Escritura. O seu relacionamento com a Escritura. A proximidade com a Escritura. Como ela se relaciona, qual a influência que isso tem na vida. E aí, mais ainda, não vai se tratar apenas de texto, mas, sobretudo, de mensagem. Porque, por vezes, a gente acha que relacionamento com a Escritura é decorar, é saber, é dogmatizar, e não é só isso. E não é só isso. Mas como a mensagem dela modela, como ela fala sobre a nossa vida, como ela nos apresenta o Cristo, que foi nosso primeiro tema, mas como ela também
ela fala de nós enquanto igreja. Portanto, se você quiser responder também a essa pergunta significativa, o que significa ser igreja, além de ter o foco no Cristo, você também precisa ter o foco na Escritura. Precisa conhecer minimamente de Escritura. Precisa também dedicar tempo para compreender a mensagem que o Cristo deixou, que Deus deixou nela. Sem isso, a gente vai perder o parâmetro. Daí, gente, sei que muita coisa pode ser dita, mas por hoje vamos ficar aqui. O que significa ser igreja? Começando com esses dois caminhos. A centralidade do Cristo e o relacionamento dela, igreja, com a Escritura. E a partir daí, a gente vai ampliando as nossas reflexões posteriormente sobre o tema. Amém? Amém. Deus abençoe a todos.